Marlisson Silva é CEO da Transfero, empresa de soluções financeiras com blockchain, com sede no Brasil e na Suíça. Analista de sistemas de formação com experiência em diversos setores, Marlisson defende que o Rio precisa se tornar uma cidade financeiramente inteligente para atrair mais investimentos e mais turistas. Muito obrigada pela presença, Marlisson. Queria que você começasse explicando pra gente o que é uma cidade financeiramente inteligente. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, como sempre, compartilhar alguma coisa. E, para mim, você ser financeiramente inteligente, ele vem parte da educação, né? Então, como tornar o Rio de Janeiro um local onde a própria população entenda como gerir suas próprias finanças, ter uma educação financeira básica adequada para o momento que estamos vivendo, como entender como a economia digital está se comportando para que a cidade possa ser beneficiada com o resultado de tudo isso, né? Porque uma população rica tornará a cidade rica. Então, como tornar a cidade do Rio de Janeiro rica? Educando a população. Então, acho que temos que resolver alguns passos para que o Rio de Janeiro possa se tornar realmente uma cidade super financeiramente ali evoluída. E como é que a cidade ganha com isso, né? De que forma que isso pode reverter a nosso favor? Imagina, se você é um cidadão que ganha pouco, você gasta pouco, você se endivida mais e você traz problemas, você Decorrentes disso, né? problemas decorrentes à falta de dinheiro, né? E às vezes a falta de dinheiro ela está atrelada não ao dinheiro em si, mas a falta de sabedoria em como lidar com o dinheiro que você recebe. A falta de planejamento familiar, a falta de orçamento e etc. Agora imagina se a população ela se educa financeiramente, se ela tem um planejamento melhor, se ela tem um orçamento melhor, se ela passa a ganhar mais, ela passará a gastar mais, ela passará a pagar, a contribuir mais com a cidade, com impostos e taxas, etc. Você aumenta o turismo, você aumenta a segurança, você melhora a educação e, consequentemente, a saúde, né? Porque até os problemas de saúde são atrelados também ao problema financeiro. Então, saúde mental, saúde física, o estresse mata, a falta de dinheiro causa outros problemas e lá na frente você tem um problema mental ali, uma ansiedade ou uma depressão. Então, acaba que a vida do ser humano ela está atrelada ao dinheiro também. E uma coisa até mais micro, né? A partir do momento que você está mais equilibrado financeiramente, né? Você pode praticar um esporte, que é uma coisa que indiretamente vai te trazer benefício na saúde mental, né? Sobra tempo. E quando você olha o item tempo na nossa vida, as 24 horas são iguais para todo mundo. Mas por que uns conseguem ir para academia e ficar 1 hora na academia e outros, para os outros é impossível despender 1 hora na academia? Então, volta pro dinheiro. Então, o dinheiro, ele às vezes é falta de educação, às vezes é falta de planejamento ou é falta mesmo de direção. Então, a ideia é, se o Rio de Janeiro conseguir criar direções ou caminhos para que a população mude o seu comportamento ou o seu destino, certamente venceremos uma batalha gigante aí. E você acredita que isso é uma forma da gente trazer mais investimentos e mais turistas para a cidade também? Com certeza. Imagina hoje quando nós falamos do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, literalmente. O nosso ecossistema de paisagem, praias, cachoeiras, pontos turísticos, ele é enorme e todo mundo fala de um único item, segurança. É verdade. Né? Então, sabia que tem uma pesquisa, até foi feita na última eleição, né? Quando, na eleição municipal, ela falava que 74% dos cariocas acreditam que a criminalidade é o principal problema do Rio. Então como você resolve o problema da criminalidade ou da segurança? Se você não resolver o problema da educação, você não vai resolver a segurança. Se você não resolver o problema financeiro dessas pessoas que não têm educação, você não vai resolver a segurança. E eu não estou falando de assistencialismo, não. Eu estou falando de mais trabalho e educação mesmo. Então, se você pega e muda a perspectiva de vida de um jovem ou de um adulto, uma mãe de família ali, de uma família inteira, ela será a primeira linha de defesa para que a criminalidade não ocorra na cidade. Então, quando você olha para os grandes centros, se olhar para a Zona Sul, as comunidades em volta da Zona Sul, se os empresários da Zona Sul não investirem em projetos nessas comunidades, a comunidade vai descer em algum momento e a criminalidade vai aumentar. Então, como você não
ajuda ou não apoia a comunidade com assistencialismo, mas dá educação de verdade. Então, não só educação como português e matemática, Sim. mas como lidar com a vida, como empreender, por exemplo. E o Rio a diversidade do Rio permite que o empreendedorismo, assim, voe, né? Então, você pode vender desde bala a bolo, a soluções de tecnologia. É uma questão de encontrar o melhor caminho para sobreviver. Mas é um trabalho de formiguinha, né? E que não depende só da iniciativa pública, né? Não. Hoje em dia a gente, né, não tem mais como isolar isso, né? Na verdade, eu acho que alguns países a iniciativa pública ela incentiva, mas é a iniciativa privada que vem com a base, né? Então, vou dar um exemplo. Eu estive na Rússia, em Moscou, na semana passada, e conheci uma pequena cidadezinha lá, um projeto chamado Skolkovo. Então, é um hub de inovação e tecnologia. Maravilhoso, vocês podem pesquisar. 20% foi custeado pelo governo e 80% pela iniciativa privada. Então, o governo só iniciou, quero fazer uma cidade de tecnologia, onde vai ter escola, vai ter ginásio, vai ter faculdade, e os pais que vierem para cá trabalhar, os filhos poderão estudar nessas escolas pagando 50% do valor da mensalidade. Eles criaram todo um ecossistema e a cada ano sai um prédio ou um complexo diferente, né? Então, o governo, ele às vezes planeja da direção, mas é a iniciativa privada que tem que… Ou às vezes dá uma estrutura, né? Facilita de alguma forma, com um espaço que possa ser ocupado, né? Exato. Então, por exemplo, como você monta uma escola modelo? Aí a iniciativa privada vai comprar um prédio, são milhões. Aí nenhum empresário que já está sofrendo para pagar as contas vai conseguir… Não, vou separar aqui 10, 20 milhões para comprar um prédio para abrir uma escola. Se o governo já tem um monte de prédio lá, às vezes quebrando, por que não pegar um prédio desse e ceder para criarmos uma escola modelo? Exemplo, eu tenho um projeto de educação que visa justamente formar jovens para o mercado de trabalho, e eu tenho um sonho de ter uma escola modelo. E aí, essa escola modelo, eu viso pegar jovens ali do ensino médio, para que durante o ensino médio deles, eles já aprendam sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo, e quando eles saírem do ensino médio, eles já estão formados realmente para o mercado. Como é que eu vou fazer isso? Se eu não consigo um prédio da prefeitura ou do governo do estado, eu não tenho dinheiro para poder fazer. E aí, se você for tentar juntar as peças para fazer o funding, né, para trazer dinheiro para a iniciativa, não sei se todos acreditarão que existe um resultado após esse processo. Então, acho que o governo ele pode abrir algumas portas, né, cortar algumas árvores no meio do caminho, mas a iniciativa privada tem que se unir mais. E como é que a gente faz justamente isso, né? Quebrar essa barreira um pouquinho, né, do acreditar mais? Eu acho que… Porque o resultado ele não vem assim, né, de uma hora para outra, né? Não é uma obra que você faz e vê ela pronta dali a uma semana, né? É um investimento a longo prazo, né? Tudo é longo prazo, né? Hoje eu acho que… E aí eu vou fazer não uma crítica, mas eu vou separar as gerações aqui, né? Então estamos com a geração Z. Sim. Tem a X, os millennials, os baby boomers daqui. Mas a geração Z, ela foi inserida num mundo muito rápido, né? Então é um mundo digital, onde você dá um clique em menos de um segundo tudo aparece. Eu sou um millennial que viveu ali o VHS, a fita, cassete, CD, DVD, Blu-ray e hoje é o streaming, né? Eu sei o que é planejar, programar o videocassete para gravar às 4 da tarde porque meu pai queria ver um jogo. Sim. E meu pai não tinha problema em esperar o dia seguinte para colocar fita e assistir. Hoje, todo mundo quer clicar e assistir na hora, né? Então, os projetos, eles são a longo prazo. E aí eu entendo alguma dificuldade dos governos, porque eles às vezes sobrevivem a cada 2 anos ou 4 anos. Exatamente. Então, planejar… E aí entra um, sai outro, muda Exato, tudo. muda tudo. Então, planejar 10 anos é difícil. Então, você precisa da iniciativa privada para manter esse projeto vivo. Mas eu acho que nós conseguimos nos beneficiar dos projetos que já estão acontecendo. Então, quando você vê o Senac com programas de gratuidade, você vê que alguns jovens entram e realmente se esforçam para concluir o treinamento. Eles passam e são empregados. E você vê ali a vida daquele jovem sendo mudada, aí é mais fácil acreditar que esse tipo de projeto ele vai para outro lugar, né? Então, lá na Transfero, quando nós começamos os nossos projetos, o foco era empregabilidade. Não era contratar para a própria Transfero, não era treinar um novo idólatra da marca. Não, era será que eu consigo transformar uma vida?
Então, no final do projeto, quando você emprega alguém e aí você muda a perspectiva de vida, a dignidade da pessoa, a pessoa consegue se sentar diferente numa cadeira, você vê que é possível acreditar que você consegue fazer mais. E como fazer mais? Aí você tem que juntar as pessoas. Então, o Senac, por exemplo, é um agregador, é um né? agregador, Nesse sentido, isso. né? Só que é só um. Será que nós não temos outros no Rio de Janeiro que poderiam dar as mãos aqui ao próprio Senac, a Transfero, para alcançarmos mais? Acho que sim. Entendi. Você falou né, dessas gerações todas, do VHS, eu lembrei do cheque, né? Que assim, era mega da nossa época. E me remeteu ao Pix, né? Porque essa geração de hoje, ela já nasceu na geração do Pix. Ela não sabe nem o que é uma folha de cheque. A gente pode considerar o Pix a maior inovação bancária brasileira? Com certeza, sim. O Pix, ele veio para quebrar muitos paradigmas. Olhando, assim, né? Eu acabo tendo um olhar bem diferente, porque eu sou uma instituição de pagamentos, eu sou uma startup e eu sou um usuário, né? Então, eu acabo tendo... Você tá nas três, né? Todos os lugares. Como usuário, facilitou a vida, mas facilitou por um motivo só, né? Nós já tínhamos o débito, né? Já tinha um cartão débito. O Pix, ele trouxe uma facilidade na hora de você usar o dinheiro que já estava na sua conta bancária, e você trouxe uma segurança a mais ali, porque você passa a usar 24/7, não tem que ter o cartão, né? Você usa ali, transfere na conta bancária. Mas ele não é nada mais, nada menos do que o cartão de débito, que você debita da sua conta. Porém, o Banco Central, ele tem um controle maior sobre a circulação de dinheiro. Então, do lado do Banco Central, eu acho que melhorou muito para entender o costume, forma que a população utiliza o dinheiro, de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Acho que melhorou isso. Do lado do usuário, que está acostumado a ficar só com o celular, facilitou o dia a dia, porque ele abre o aplicativo do banco, manda, e se não manda na hora, manda quando chega em casa. Aí ele não precisa voltar no estabelecimento para passar o cartão, né? E do lado do empreendedor, o Pix trouxe possibilidades de criarmos bancos digitais, formas de permitir que o usuário pague de maneira mais acessível, de maneira mais rápida. Então, sim, o Pix foi uma das grandes maravilhas no mercado financeiro. E a partir do Pix, muitas outras novidades devem pintar nesse setor, né? Porque é um setor que a gente vê que, em matéria de inovação, de tecnologia, ele tá muito, muito borbulhante, né? Muito fervilhante, né? É por aí mesmo? É um caminho que você acha que vai por aí? O Pix, ele já vinha com algumas propostas, como Pix automático, né? Com débito automático, Pix parcelado. Então, temos algumas possibilidades para mais inovação utilizando esse mesmo sistema. Porém, eu acho que as grandes inovações, elas virão com a implementação do Drex, né? Que é para quem não sabe, o Drex explica pra gente o que é. Bonitinho. É a proposta do governo, né, do Banco Central, para criar o real digital. Então, hoje você tem o dinheiro ainda físico, você tem o Pix, que é mexer o seu dinheiro da tua conta bancária para outro. O Drex é a mesma coisa, só que você traz mais controle para as instituições de pagamento. Então, você consegue cortar algumas burocracias. E aí, eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Para quem compra um carro, você tem que pegar a CRLV, aquele documentozinho, você vai no cartório, você assina, tem uma etiquetinha, você tem que assinar, o comprador assina lá também, coloca a etiqueta lá, autentica a assinatura dele, você comunica o Detran que você está vendendo o carro para outra pessoa, e essa outra pessoa tem que ir lá fazer a vistoria do carro e etc. Com o Drex, essa camada de burocracia de você ir no cartório, colocar uma etiqueta, ela pode ser reduzida. Então, a sua instituição de pagamentos ali, o seu banco, ele só vai ser informado que, estou vendendo meu carro desse para esse, e a instituição pode cuidar de tudo utilizando o próprio Drex, porque é uma sequência ali de contratos inteligentes e vai facilitar a vida de muita gente. É claro, aumenta o controle do Banco Central sobre o dinheiro, da forma que você usa. Eles podem fazer muitas outras coisas com isso, mas eu vejo com bons olhos, né? A inovação vai permitir que empresas forneçam serviços e produtos melhores para nós. Então, desde seguros mais baratos, porque conseguiremos entender o uso o costume do cliente, do usuário. Então, seguros, serviços, redução de burocracia, aumento de eficiência. Então, isso tudo vem com isso. E acreditem, o Brasil não está atrás dos outros países. Na verdade, quando se fala de sistema financeiro, o Brasil está muito à frente, tá? Então, às vezes é difícil acreditarmos que o Brasil está à frente, mas se você for nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, o sistema financeiro, ele
tá alguns passos atrás. Entendi. E, Marlison, antes de você ser CEO da Transfero, você comandou a área de TI, né, da empresa. É muito difícil, porque é uma área que está, né, muito em ebulição. A gente vê muita coisa acontecendo nessa área. Mas é uma área que é difícil de contratar gente e conseguir profissionais qualificados? É e não é, né? Então, o que aconteceu com a pandemia, né? E aí eu tento separar antes da pandemia e depois da pandemia. Profissionais de informática nós sempre tivemos no mercado. As faculdades, elas continuam treinando as pessoas. Trazer pessoas experientes sempre foi difícil, porque você tem que entender ali o histórico do profissional para entender se ele tem fit com a sua empresa, pelo que ele já fez, ou você tem que treiná-lo durante um tempo para que ele possa absorver a cultura da empresa, os sistemas e tudo mais. O que aconteceu com a pandemia foi que as empresas precisavam de profissionais já treinados e elas passaram a pagar muito mais por esses profissionais. Então, por exemplo, na Transfero eu tive uma grande dificuldade de contratação durante a pandemia, né? Os salários que o mercado estava pagando estavam muito acima do padrão e nós estávamos competindo com empresas americanas. Então, imagina um americano... E em dólar, né? O salário era em dólar. Então, você chega aqui, uma empresa americana pagando $1.000 para um estagiário, $1.000 eram R$5.000. Para um estagiário que nem estava formado ainda, fazia um Hello World e era isso. Então, como é que você compete para contratar um estagiário? Não tinha como. Então, por exemplo, na pandemia eu criei o Transfer Academy, né? Então, 6 meses eu formava para ter um estagiário fazendo um Hello World. Só que entendemos que podíamos fazer mais com a Academy. Então, falando do mercado hoje, o mercado está aquecido. Eu acho que ele ficará cada vez mais aquecido. Haverá sempre a oportunidade para pessoas qualificadas. Então, quanto mais certificações, cursos ou experiência o profissional tiver, será melhor para ele mesmo. E quando vemos avanços como inteligência artificial, análise de dados, e entre outras, robótica, por exemplo, quanto antes você entrar nesse mercado, melhor qualificado você estará daqui a 5 anos, onde eu vejo que o mercado realmente precisará de pessoas com experiência. Então, eu vejo que em 2030 ali teremos alguma grande dificuldade de contratação, porque o mercado exigirá certos perfis e nós não teremos no mercado esses perfis se não treinarmos. E a gente está vendo até as universidades mesmo correndo contra o tempo para conseguir também oferecer essa demanda de cursos específicos para a área, né? Porque assim, parece tudo muito novo até para quem está estudando o assunto, né? As universidades elas possuem um outro problema, né? Que é o escopo que tem que seguir ali a pauta do MEC, exatamente. A BNCC e tudo mais. Então, assim, é mais complicado para essas instituições criar um curso e habilitá-lo dentro de uma linha ali, né? De um curso de graduação, pós-graduação. Eu acho que quem está ouvindo ou vendo aqui pode olhar muito mais para cursos livres, de preferência cursos lá de fora. E aí é como se fosse uma especialização, talvez o caminho mais… Isso. Assim, rápido, né? Exato. Só que aí começa o paradigma da educação brasileira. Precisa do inglês, gente. Porque se você conseguir interpretar, ler e escrever, tem cursos prontos mais rápido lá fora. E provavelmente até gratuitos muitas vezes, Exato. Né? Então você vai ter acesso a uma plataforma lá que pode ser gratuita muitas das vezes. Já tem um curso de inteligência artificial, machine learning, entre outras coisas. Só que você tem que saber inglês. E aí não adianta jogar no YouTube, ficar tentando ler a tradução atrapalha. Você tem que absorver de maneira, sabe, muito rápida no cérebro. E aí você pode se posicionar como um profissional para o mercado. O mercado ele sofrerá se não investirmos agora em educação. E aí também tem um outro problema no Brasil, né? Como educar para o mercado de trabalho. Uma coisa é a quantidade absurda de conteúdo que nós temos, conhecimento, matérias, etc. Como empacotarmos isso de forma que seja realmente utilizável pelas empresas, né? E aí eu acho que vem uma outra questão, que é as empresas, de repente, abrirem ou comunicarem de alguma forma com as instituições o que elas precisam. As demandas delas, né? Exato. Quais bibliotecas elas utilizam, quais serviços, para que a universidade possa entregar algo palpável para elas. Porque hoje eu vejo muitos alunos saindo da universidade e não entram no mercado de trabalho. Por quê? Se eles passaram 4 anos estudando, né? Ou seja, conteúdo eles tiveram. Por que eles não podem passar numa vaga, numa entrevista para uma empresa? Porque talvez também seja um conteúdo mais técnico, né? Exato. Específico, né? Então, e aí veio uma pergunta simples, né? Se nós entendemos que o mercado precisa de mais técnicos ou de um conteúdo mais prático, por que a universidade não pode
absorver melhor o conteúdo técnico, já que o aluno já está lá. Então, por que não aumentar o número de horas práticas dentro de uma determinada tecnologia, reduzir as eletivas, as mais teóricas, Sim. faz um quiz no final do semestre para ele marcar com X ali que ele vai passar. Mas a questão é, se a universidade ou os cursos não focarem mais no prático, vai formar o aluno, ele não tem como entrar no mercado de trabalho porque ele não está pronto ainda. Sim. A gente tem visto muito, Marcos, tanto o setor privado quanto o setor público, né, buscando esse, né, seja cursos, programas, plataformas, né, de inovação, né? Eu acho que é uma demanda que a gente vem sentindo muito forte na cidade, e a cidade está né, buscando, né, esse caminho para se tornar a capital capital de inovação da América Latina. Você acredita que a gente está nesse processo? A gente está nesse caminho? Estamos no caminho. Mas falta muito. Se estamos dando passos de bebê ou rápido demais é outra história. Mas eu acho que todo movimento ele tem que começar com o primeiro passo, né? Então, o Rio de Janeiro ele tem essa proposta? Sim. Gostaríamos que o Rio de Janeiro se tornasse um hub de inovação e tecnologia? Gostaríamos. Então, isso vai trazer para a cidade um outro perfil. Aí é um perfil, né, profissional, um perfil turístico, um perfil de investimentos. Né? Não teremos como atrair grandes investimentos se não tivermos grandes empresas ou grandes projetos. Para termos grandes empresas e grandes projetos, precisamos ter bons profissionais. Para termos bons profissionais, precisamos formá-los. Para formá-los... Isso é um grande ecossistema, né? Que precisa se estabelecer em várias áreas, na verdade, né? Na educação, a empresa, a formação, tudo. E o interessante para mim é que o desafio é legal. Se você olhar o Rio de Janeiro em 10 anos, se você formar pessoas hoje, entregar um ecossistema para empreendedorismo, redução de impostos ou tributos aqui para que as novas empresas possam trabalhar com mais tranquilidade, trazer investimentos de fora ou a prefeitura injetar dinheiro nos hubs de inovação, eu acredito que em 10 anos nós podemos estar em outro posicionamento global. Mas é aquilo, né? Iniciativa pública, privada, educação, escolas, todo mundo precisa estar coeso no mesmo direcionamento. E quanto mais rápido isso vier da base, né, melhor pra gente, né? E a gente esbarra também em umas coisas meio, né, que você falou, MEC, currículo. Mas, assim, se pensarmos na solução como a primeira fase prática, porque nós não mudaremos o MEC ano que vem, não vai mudar. Sim. Então, assim, imagina que a educação é o que é. Ok, qual é a camada que eu tenho que adicionar para que, além da educação básica, eu já tenha um jovem formado, pré-formado para uma linha de tecnologia e inovação? Eu tenho que ter um curso ou uma atividade que ele possa, né, ou no contraturno da escola, entrar e praticar. Então, se o Senac, SESI, Firjan, Fecomércio, qualquer entidade que possua a infraestrutura correta para absorver esse jovem, imagina, o cara estuda de manhã, chega de tarde em algum ambiente, um laboratório. O que ele vai estudar? Seja tecnologia, seja biologia, não importa. Ele vai passar a tarde estudando ali ou trabalhando já. Em 6 meses, ele já é capaz de sozinho executar alguma atividade. E aí você olha para as empresas. Jovem aprendiz, temos isso. Estagiário. Por que ele, agora que ele já sabe executar uma atividade operacional simples, por que ele não pode ser absorvido por uma empresa e pagar uma bolsa pequenininha para ele ali? Então ele estaria no ensino médio, estudando o básico, ele estaria sendo incentivado a trabalhar mais, porque ele já sabe executar uma atividade simples, mas ele já consegue se ver no futuro. Ele consegue ver o ecossistema de trabalho e aí a perspectiva de vida dele muda, porque ele vê onde ele pode utilizar o que ele está aprendendo, ele vê os próximos passos da carreira dele e ele vê que em 3 anos ele pode estar numa cadeira que ele está vendo no escritório. Sim. Hoje o problema do jovem é que ele não se vê em lugar nenhum estudando. Né? Então quando, por exemplo, na Transfero nós pegamos o jovem, antes de começar o treinamento, levamos ele para uma sala de reunião na Transfero, para ele ver a empresa. Isso aqui é a empresa. Então ele vê monitores, ele vê mural, ele vê uma mesa diferente, ele vê um café diferente, ele vê as pessoas se comportando diferente. Ele, cara, de onde eu saí, que lugar é esse? Né? Então, e a Transfero também é uma empresa meio maluca, né? Então, vocês estão tem desenvolvedor, tem a equipe de legal, no 8º andar tem a equipe financeira operacional, então, e tem uma asset. Então, cada grupo se veste de um jeito, né? Então, o desenvolvedor ele usa brinco, cabelo colorido, piercing. Os advogados usam quase terno e gravata, só a blusa social, né? As meninas se vestem na beca, salto alto.
Vai pro lado financeiro, tem gente que usa blusa social e tem gente que não usa mais. E quando ele vai na Asset, ele vê um pessoal mais financeiro, né? Corporativo. E aí o menino, cara, que loucura é essa? Quem né? sou eu Quem nesse sou eu meio aqui, todo, né? né? E aí quando ele ouve que é possível ele entrar numa empresa dessa, é possível se ele se dedicar, estudar, largar o entretenimento e a perda de tempo nesses primeiros 6 meses da vida dele ali, ele pode estar lá. E o legal é que hoje nós já temos cases de pessoas que saíram de uma comunidade e estão trabalhando na Transfero ou em outras empresas. Então, ele consegue se ver. E aqui eu acho que está o gatilho, né, da sociedade. Se você pega alguém da comunidade que entra no treinamento no Senac, por exemplo, ele se vê em outro lugar depois de formado. E aí, se o Senac não faz aquele Senac Summit, né, que é pegar ali, mostrar ali a Sim. inovação que está acontecendo, se não fizermos uma espécie de excursão para as empresas, olha só, vocês estão estudando administração, vamos numa empresa que precisa de profissionais de administração para você se ver naquele local. O jovem não se verá trabalhando numa empresa. E aqui é onde eu acho que existe o problema da evasão educacional. Para que eu estou estudando matemática? Se eu acho que eu nunca usarei matemática, porque meu pai estudou, minha mãe estudou, minha tia estudou e ninguém usou, né? Como fazer com que o jovem, a criança, se veja num ambiente diferente? E foi isso que me chamou a atenção lá na Rússia, porque as crianças veem o robô. E aí a guia fala, se você estudar engenharia, você vai configurar esse robô. A criança, mas eu posso mudar a voz dele? Pode. Quer colocar a voz de menina aqui? Ela clica no botão e fala, foi um engenheiro que fez isso. A criança cresce. Quero ser engenheiro. Quero ser engenheiro. Então ela passa a vida estudando porque ela quer ser engenheiro, porque ela quer fazer Aquele robô, né? Quer fazer aquele robô. Onde nós temos isso no Rio de Janeiro? Aí é onde entra o hub, né? Então tem o Maravalley. Como trazer inovação para que quem visitar o Maravalley veja onde aplicar a educação que está recebendo. Então eu acho que são os ecossistemas se falando. Eu acho que o Invest Rio ele tem feito um bom trabalho. O que falta para nós é nos juntarmos enquanto cariocas, enquanto empresas sediadas no Rio de Janeiro, para promover todo esse movimento no ecossistema. Então, uma coisa é fazermos com que todos se vejam no futuro. Em 10 anos eu vou trabalhar onde? Eletrobras, Petrobras? Por quê? Abre a Petrobras e a Eletrobras, mostra as áreas e fala, você pode trabalhar aqui, aqui ou aqui. Eu gosto de dinheiro, gosto de financeiro. Poxa, tem um BNDES. Se você passar num concurso pro BNDES, pode trabalhar aqui, aqui, aqui. Mas, poxa, tem que passar num concurso público. Mas tem empresas que fazem a mesma coisa no setor privado. Então tem essa. Gosto de petróleo e gás. Rio de Janeiro tem um monte de empresas. Mas se essas empresas não abrirem um pouquinho uma janela para que os jovens vejam ou se vejam lá dentro, aí esse paradigma não vai mudar. Vocês, até falando dessa coisa de empresa, vocês fizeram um programa de mentoria, né, com startups do Rio, e várias delas foram, né, participaram do Web Summit Lisboa, né? Como é que foi esse processo de acompanhar esse pessoal de startup? Eu acho que eu sou um dos loucos aqui no Rio de Janeiro, né? Então, acordei um dia e falei, cara, seria legal levar umas startups para Lisboa, né? E aí, conversei com 2 diretores da empresa, falei, cara, e se fizermos isso? Eu vou matar o orçamento da empresa, eu vou quebrar a empresa? Não, mas dá para fazer um esforço. Então tá bom, vou gastar isso aqui. E aí a proposta foi selecionarmos alguns projetos para que eles tivessem a experiência de estar no Web Summit em Lisboa, porque é diferente, né? Então, eu consegui levar 10 startups, se eu não me engano, para o Web Summit Rio. Todas aqui do Rio. Todas no Rio. Mas em Lisboa, eu consegui levar 5 startups. Cada startup levamos 2 pessoas, né? E aí foram 3 do Rio, acabei levando uma de São Paulo, se eu não me engano, e uma do Amapá. Legal. Então, fizemos uma pré-seleção, eles se inscreveram, organizamos ali por maturidade. Quem sabia falar inglês era mandatório, porque lá os investidores, né, as pessoas que estavam circulando, muitas delas só falavam inglês. E aí, das 5 selecionadas que iriam, não houve nada diferente no programa, mas o programa trouxemos uma visão de marketing, uma visão de comercial, postura, como buscar investimento, como se portar com um investidor e mudar o MVP, né, ali o plano de negócios da empresa para que ela pudesse estar aderente a um possível investimento. Investidor, né? E aí, das 5 que foram, nosso papel foi muito mais ser um guia turístico ali, ó, esse aqui é o Web Summit, prazer, no dia tal vocês vão se apresentar. Aqui nós ficamos no stand do Invest Rio, nós fizemos ali o nosso quartel-general, era o polo ali para se unir. E fizemos um jantar também para que eles pudessem trocar figurinha com alguns convidados especiais, né?
Para eles, para alguns deles, foi uma mudança. Uma virada de chave, Foi né? uma mudança, porque foi, às vezes, a primeira viagem internacional, foi o primeiro congresso internacional ali onde eles puderam se expor. Para alguns foi super desafiador, porque o inglês é aquele inglês tímido, então eles tiveram que falar inglês forçosamente. E às vezes falta prática mesmo, né? É a prática. E aí, no final eles gostaram muito, ainda demos um dia de passeio lá para eles lá. Então, acho que foi a experiência, não foi uma visão de querer fazer com que eles fossem bem-sucedidos no investimento. Mas talvez a partir destes 5, as outras startups desse ecossistema poderão enxergar, cara, é possível. Então, se é possível, por que não? Então, assim, todas as startups que participaram do programa e não falavam inglês, elas têm um ano. Elas entenderam que sem isso não conseguem avançar, né? Elas têm um ano para aprender a falar meia dúzia de palavras em inglês, porque ano que vem pretendo fazer a mesma coisa. Então, como levar as startups? Se em um ano eles não conseguirem fazer um pitch em inglês, eles estão perdendo a oportunidade. Em abril teremos o Web Summit no Rio. Quem não foi para Lisboa poderá vir para o Rio, né? Então eu faria a mesma coisa para trazer startups para o Rio de Janeiro. E aí volto, como unir o útil ao agradável, né? Então eu tenho vários projetos na nossa manga lá, né? Porque acabou que a Transfero virou um catalisador de projetos, muita gente nos busca. Então temos várias empresas no Rio de Janeiro que precisam de solução e às vezes nós já temos a solução. Então como unir A com B, né? Melhorando a nossa comunicação. Então acho que esse tipo de parceria, tanto com o Sesc como Invest Rio, Maravale, eles trazem para o Rio de Janeiro a possibilidade de nos comunicarmos melhor. Sim. Então, acho que o Rio de Janeiro está crescendo. Assim, baby steps, passinho de bebê por enquanto, mas daqui a pouquinho estaremos melhores. E como você vê esse ambiente de startup no Rio? Porque a gente sabe que tem muita… A gente acabou de falar isso, né? De muitas empresas que nasceram no Rio, né? O próprio mercado financeiro, ele teve uma base muito sólida no Rio. Hoje, talvez as principais empresas estejam em São Paulo, mas saíram daqui, nasceram aqui. E, de certa forma, as startups é um outro mercado emergente, né? De negócios. Sim. Como é que está esse ambiente no Rio hoje? Eu conheço empreendedores da Ucrânia, da Rússia, da Estônia, Suécia, Portugal, Estados Unidos, Europa no geral, tem alguns aqui, simplesmente porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, né? E aí não é só a praia, o ecossistema abraça as pessoas. Então, umas coisas que eu ouvi foi que o carioca ele abraça melhor. Aí eu não vou conseguir traduzir porque eu não sou um cara que abraça muita gente, mas mas essas empresas, quando elas vêm para o Rio, as pessoas elas se sentem muito bem recebidas. A comida é boa, as festas são boas, a praia é boa, enfim. O ecossistema, os hubs de inovação e os clubes estão crescendo. Então você tem ali o Arca Hub em Ipanema, você tem o Instituto 12, você tem o Maravale, o Invest Rio ele acaba unindo algumas coisas ali, né? Algumas empresas, alguns empreendedores. Então, estamos num momento bom de estabelecermos novas empresas, novos projetos no Rio, porque você tem apoio. E mais do que isso, né? Quem passou pela fase de startup, o microempreendedor, ele está disposto a ajudar, né? Então, a Transfero… Quem está começando, né? A Transfero, quando eu comecei… Abrir conta bancária era difícil, ter o CNPJ era difícil, você processar pagamentos na internet era difícil, mandar dinheiro para fora do Brasil era impossível, enfim. Hoje a Transfero se posiciona da seguinte forma: você é um empreendedor, você quer ajuda nessas áreas onde a Transfero atua, eu vou te ajudar. Não cobro muitas vezes, porque eu espero que você cresça. Talvez quando você crescer e comece a faturar, você vai querer me contratar. Mas se depender de uma ajuda, às vezes é uma coisa tão simples que a gente pode fazer e a maioria não faz. Então a Transfero ela acaba se posicionando em faremos juntos, né? E o que nós tentamos fazer com essas empresas é o que você entrega que eu posso agregar valor para outro e o que o outro já está entregando que ela poderia somar contigo. Então hoje eu tenho desde empresas de contabilidade, a parte financeira a Transfero cuida, a parte de trazer o capital de fora para o Rio de Janeiro, nós cuidamos também para essas empresas que às vezes o cara tem dinheiro em Portugal e não consegue trazer para o Rio. A gente consegue trazer o dinheiro dele para que ele possa abrir a estrutura dele aqui.
temos, a partir de RH, estamos montando ali um hubzinho onde os headhunters possam se conversar e falar, gente, eu preciso de um perfil assim. E o outro vai lá e indica. Então, eu acho que para startup, neste momento, o Rio de Janeiro é uma ótima opção. E isso faz com que a cidade melhore. A visão dela, a visão para o mundo, porque, infelizmente, a nossa mídia, ela foca mais no negativo do que no positivo. E eu entendo que a notícia ruim, ela vende mais, mas precisamos falar mais das coisas boas, né? Então, por que não falar melhor do nosso ecossistema? Porque ele está bem. Um ou dois probleminhas não podem apagar o que está sendo construído de bom na cidade. Então, acho que estamos num caminho legal. O caminho tá bom. O caminho tá legal. Agora, Marlis, antes da gente terminar, eu queria te perguntar… qual a dica, vamos, né? Você já tem alguns anos aí de mercado, né? Já tá nessa lida. Qual a dica que você daria para alguém que tem um negócio, seja uma startup, ou que queira empreender nesse mercado de tecnologia? Acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Dessa base, né? De buscar o recurso da educação, que é muito importante para você estar qualificado na hora que surgir, né? Um processo de seleção. Acho que isso já tá claro. Mas o que mais que a gente pode falar para essas pessoas que querem empreender nessa área de tecnologia? Meus conselhos são simples, mas eles começam do básico, né? Então, primeiro, educação financeira, você tem que estudar sobre isso, você tem que entender como é que o dinheiro funciona, porque se você não tiver planejamento e orçamento, não adianta abrir um negócio que você vai estar quebrado. Então, se a tua vida pessoal está quebrada, seu negócio vai estar quebrado. Então, tem que mudar o paradigma. 2, se você já é um empresário e já está se estrangulando com as finanças, educação financeira, você tem que dedicar um tempinho ali. Exemplo, conheci várias lojas do iFood que sofrem e eles faturam, assim, absurdo de dinheiro, mas eles Mas não são financeiramente saudáveis. Não são saudáveis. E pelo tanto de dinheiro que passa na loja, o problema é só planejamento, né? Então, empreendedores, por favor, planejamento financeiro, educação financeira, vocês têm que mergulhar aqui, não tem outra coisa. E aí, abrindo para inovação e tecnologia, toda e qualquer coisa que você tente criar e entregar soluções hoje no mercado, você vai encontrar o cliente, né? E aí não quero falar com você sobre custo ou sobre preço. Você terá alguém que pagará o seu preço. A questão é o quão bom você está entregando, ou quão bom é o seu serviço, né? Então, se eu pensar no Rio de Janeiro como uma cidade turística, principalmente aqui no centro, se você não resolver problemas de pagamento para ele, exemplo, cidade turística, tem vários americanos e europeus aqui que poderiam receber com cripto, né? Ou seja, ele usa o cartão dele internacional aqui e às vezes o cartão é bloqueado porque ele está usando no Brasil. Eu conheço vários. Passa o cartão aqui pela primeira vez, é bloqueado lá. Sim, isso acontece também com a gente quando a gente tá lá fora, não ligou pro cartão antes e avisou que tava, né, viajando. E aí imagina a dor dele de… O único cartão que ele pode usar tá bloqueado agora. Até ele conseguir falar com um banco dele, que às vezes está em outro fuso horário, ele vai ter que esperar o dia virar, né? Tem que dormir, acordar. Se você entrega uma solução que ele consegue se resolver rapidamente, como criptoativos, você está na frente dos outros. Então, se você é um estabelecimento que aceita cripto e o do lado não aceita cripto, é capaz de… Ele querer comprar no seu. O gringo ser educado o suficiente para usar cripto no seu, porque vai funcionar 24/7. E a Transfero te entrega essa solução. Esse produto. É um dos produtos, né? 2, entendendo que você precisa aprender sobre tecnologia, inteligência artificial tem que estar no seu domínio. Você tem que aprender a lidar com inteligência artificial, porque não é que ela vai tirar o seu negócio. Você pode ser empoderado utilizando inteligência artificial. Para marketing, para comunicação, para entender ali o hábito do seu cliente, tem várias soluções. Ou você pode se unir a alguma startup dessa, de repente ser um anjo, financiar um menino que está na faculdade, e ele pode criar uma solução nova para você, né? E a terceira coisa é pensar um pouquinho maior. Eu conheço vários empreendedores que eles pensam só naquele negócio, naquele pequenininho ali deles, bem local. Eu acho que se você pensar um pouquinho maior, as opções expandem. Então, como conversar… Vou dar um exemplo do restaurante, né? Como conversar com uma agência de viagens para trazer um grupo turístico para o seu estabelecimento durante, sei lá, um período no mês. O que você consegue oferecer para aquele grupo, para que ele possa ir ser bem recebido e ter aquela memória boa. Caramba, eu fui naquele restaurante e aquela experiência… E repassar isso depois para outras pessoas, né? Exato. E aí você tem CVC, você tem Decolar, você tem um monte de coisa que você poderia pensar em… Cara,
meu restaurante é bom, minha comida é boa. Por que não ter um grupo que vai visitar aqui, sei lá, dezembro, e eu vou fazer uma ceia de Natal diferente? Por que não falar com essa agência e trazer um grupo ou 2 grupos? Isso vai gerar marketing, vai colocar nas redes sociais. Assim, tem um monte de coisa que você pode fazer, só que às vezes você está pensando muito pequeno no seu negócio, né? E aí, para os mais jovens, eu sempre falo que estudar é difícil, mas é necessário. E se você pensar nas profissões do futuro, e aí aqui fica um alerta e uma dica, né? Motorista de grua já tem vários que é um robozinho que o cara acorda, já senta na cadeira ali e consegue operar 6. Motorista de caminhão, na Alemanha já tem caminhão andando sozinho pela Alemanha. Nas grandes mineradoras no Brasil já tem caminhão sendo operado por controle remoto. Motorista de Uber foi uma super inovação que os taxistas não gostaram, mas nos Estados Unidos você já tem empresas com carros autônomos. Então o Uber hoje já não gosta de carro autônomo. Isso significa que algumas profissões vão morrer ao longo dos anos, né? Então você vai estudar para quê? Você vai ter que perder um tempo ali ou investir um tempo pensando no futuro. Tecnologia não morrerá, medicina não morrerá, biomedicina, biotech, tem algumas coisas que estão crescendo agora. Eu te sugiro a olhar diferente para o futuro, né? Porque o futuro será diferente. Aí é aquilo, o futuro para nós é diferente. Não sabemos ainda, né? Mas para nós aqui, que temos ali entre 30 e 40, já o futuro que nós esperávamos lá atrás não. Mudou muita coisa. Imagine para você que a tecnologia está fazendo com que os anos passem rápido demais, né? Então, eu acho que inteligência artificial, tecnologia, biotech, eu acho que são coisas que você deveria olhar. Até para o médico hoje, se ele não entrar em inteligência artificial e... Não, hoje a gente vê uma série de operações sendo feitas, né, por robôs que o médico, né, faz de longe, né? Não tá nem presencial ali. Então, já mudou, gente. Então, assim, não é que... utopia. Não, já mudou. Só não chegou aqui na sua cidade, às vezes, porque o custo desse maquinário é alto. Mas daqui a 5 anos pode ser obrigatório. Tudo isso, a tendência é que tudo isso se popularize, né? Se torne mais acessível a todo mundo, porque, né, vai crescer, né? Exato. Então, antes para você tirar raio-x era uma luta. Hoje, tem máquina portátil que tira raio-x para você na rua. Então, tem muita coisa para ser feita e, infelizmente ou felizmente, tudo parte da educação. Então, se você não estudar, não fizer o básico bem feito, o que for avançado você não vai conseguir acompanhar. Então, ainda é necessário estudar a fórmula de Bhaskara, raiz quadrada. Decorar a tabela periódica. Mas certamente o químico precisa saber de cor, né? Então, eu acho que tem muita coisa interessante pra gente fazer, pra estudar. É você encontrar uma área que você se sinta, assim, sinta prazer em fazer as coisas, né? Então, jornalismo é difícil pra caramba, mas tem gente que gosta. Eu não gosto. Tecnologia é difícil? Mas eu gosto, né? Eu prefiro interagir com máquinas, então pra mim é mais palpável. Tem gente que gosta de esporte. Por que não ser um técnico de futebol? Mas o técnico de futebol não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Sim. Hoje ele tem um iPad para auxiliá-lo a tomar decisão em saber quem vai substituir, por que substituir, como avaliar o time, como avaliar o adversário. Então, tudo está evoluindo. Você precisa mudar a sua forma de pensar e pensar no futuro. Infelizmente, todos nós temos que fazer isso, porque senão seremos atropelados por alguém, né? Então, o lojista, né, o dono do restaurante, ele tem que inovar, porque senão o cara do lado vai vir com uma grande inovação, vai trazer uma linha de produção de pratos operada por robô. E aí, a maioria dos seus clientes irá lá, porque ver o robô trabalhando será mais interessante do que ir no self-service. Então, por exemplo, na Rússia eu vi uma máquina de café, né, 2 metros de máquina, com 4 braços. Acho que ela serve 2.000 copos de café por hora, se precisar. Nossa. Então, essa máquina é boa, hein? Nenhuma cafeteria vai entregar isso pra ninguém. E aí, como é que você faz isso? Agora, é interessante você ver o bracinho se mexendo. Toda criança gosta de ver. Então, se no Japão já tem pizzaria, já tem McDonald's sendo operado por robô, cara, coloca um item na sua loja. Muda a experiência do seu cliente. E aí isso é em todos os estabelecimentos, né? E principalmente numa cidade turística. Eu acho que se você fizer uma coisinha pequenininha, nossa, vai mudar muita coisa no seu ecossistema. Mas você vai ter que estudar.
Muito obrigada, Marlisson, pelo papo aqui com a gente hoje no Papo Veja Rio. Legal, obrigado você, foi uma ótima oportunidade. Conta com a gente. Muito obrigada. Pessoal, esse é mais uma edição do nosso Papo Veja Rio, que é uma parceria entre a Veja Rio e o Senac Rio, em que a gente vem falando aqui com vários convidados sobre inovação e tecnologia. Voltamos na próxima.